Estamos de volta, continue participando pelo @os donos da bola MG. Bom, a gente vai falar de um impiedoso Cruzeiro que fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro e segue como gigante rumo à conquista do Brasileirão. Ontem, antes do jogo, esta figura que aqui está, chamado Júnior Brasil, entrou na cabine da Band News e me perguntou: o que você acha do Cruzeiro lá? Eu falei: 5 no mínimo. Errei por 1. Não, um que você não falou que ia tomar e o outro que o Cruzeiro ia fazer. Errei por 1. Né? Então, meu amigo, não tem jeito. Ontem a Raposa jogou como se fosse mandante, aplicou 4-1 no Lanterna Náutico, que até tentou se engraçar e tal, mas aquilo que a gente já vem dizendo, né? Quem abre contra o Cruzeiro tá fadado a tomar goleada mesmo. Vamos ver como foi aí. Acompanhe. Tá aí, Cadu Doné, Júnior Brasil, Dimar Oliveira. O Náutico, ele, em um dado momento no primeiro tempo, ele pensou: agora vai. Vou me consagrar, vou vencer o líder da competição. E aí no primeiro tempo, de fato, Brasil, Dimar e Cadu, até que o Náutico jogou direitinho, mas no segundo tempo, além da parte física que o Cruzeiro deitou, né, tem aquele tal detalhe que é importante, né? O banco de reserva, você mete um Dagoberto, você põe um Tinga, e aí o time mudou completamente dentro de campo, e aí 4-1. Na verdade, esse primeiro tempo não foi diferente daquilo que a gente imaginava que seria, né? O Cruzeiro sofreria uma situação nova, mas o Cruzeiro mostrou no segundo tempo aquilo que a gente já vem falando do Marcelo Oliveira, da leitura que o Marcelo Oliveira faz do jogo, que ele muda por completo a equipe. O Cruzeiro voltou outro time, claro que com a presença do Dagoberto também, ele ganhou ali na movimentação de linha de fundo, e é um time muito consciente. Quando a gente fala assim, o Cruzeiro é muito frio, é um elogio, porque é um time que tem um amadurecimento para passar pelas situações difíceis que ele tem no campeonato. E aí ele vai deixando a sua marca e ficando muito longe de todo mundo. O Borges é que se tivesse acertado o pé na chance que teve, a goleada teria sido maior. Ele desperdiçou, ele mostra que está sem o tempo de bola. O Cruzeiro está com muitas alternativas. O Goulart muito bem, o Everton apareceu. O Cruzeiro, de certa forma, aquilo que o Marcelo falou foi o que aconteceu. O Náutico é um time que está muito impulsionado pelo Maicon Leite. Ele puxa, ele é o cara que está fazendo a diferença com velocidade, chegada rápida. Fez o gol, o Cruzeiro deu uma relaxada, achou que está tudo tranquilo. O Náutico empatou, cresceu um pouquinho na hora que o Cruzeiro voltou. Tomou aquela chamada do Marcelo, aquela conversa, aquela orientação. Falando: gente, é só apertar um pouco mais, é só fazer o que a gente vem fazendo. E aí o Cruzeiro voltou a ser o Cruzeiro e sacramentou a vitória. Muito bem. Cadu, mais uma vez essa troca de passes. No gol do Ricardo Goulart e agora nesse gol do Mike, essa linha de passe do Cruzeiro funcionou muito bem. Cadu, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, no primeiro tempo o Náutico gostou do jogo e eu acho que isso passou muito pela postura do Cruzeiro, questão mais de comportamento do que tática mesmo. Porque o Cruzeiro, após fazer o gol, deu uma acomodada e não teve aquela intensidade, não jogou mordendo, não jogou pegando ali na marcação como costuma fazer. Então o Náutico acabou gostando do jogo, o Maicon Leite de fato vive grande fase. Já no segundo tempo, sem mudar nada em termos de táticos ou de substituição propriamente dito, o Cruzeiro já voltou com outra atitude, já começou a jogar muito e é o que você falou. É interessante ver nesse jogo como o Cruzeiro tem um amplo repertório. Faz gol de bola parada, faz gol de cabeça, faz gol de contra-ataque, em jogadas com toque de bola. Tudo isso está presente ali no repertório do Cruzeiro e acaba sendo um dos segredos do sucesso do time. Quando o Diego Souza ainda estava no Cruzeiro, nós dissemos aqui a melhor contratação da história do Cruzeiro, que ele não jogaria, que o Everton Souza. Ribeiro, o futebol do Everton Ribeiro não apareceria enquanto o Diego Souza estivesse como titular ou jogando ao lado dele. Ah, você é louco, tá falando bobagem. Não estava falando bobagem. Aí um dia eu disse aqui que o Ricardo Goulart, ninguém no elenco do Cruzeiro faz o que o Ricardo Goulart faz, principalmente muito bem feito. O Júnior Brasil deixou de pagar um almoço que a gente tinha postado, dizendo que eu estava falando bobagem. De onde você tirou isso, rapaz? Então, tudo que eu tô falando, aí eu falei um dia com vocês aqui, o Cruzeiro, excetuando o clássico, não perde um jogo no retorno. A Dimara queria me espancar na redação. Ou seja, tá acontecendo, né? Como diz o Luxemburgo, ele tá nesse negócio há muito tempo, né, Dimara? Tadinho, Mas o que a gente tem que falar do Ricardo Goulart especificamente é o seguinte, o mérito dele é ter ganho essa vaga em campo e jogando. Eu acho que isso é um mérito para o jogador fantástico, porque ninguém imaginava quando ele chegou que ele seria titular. Seria uma composição ideal de grupo e principalmente com os jogadores que foram chegando, as alternativas que eu sabia que ele ia ser titular, você que não sabia. Você que não tinha visão para ver o que tá me dá o Mega Sena, Lara. Olha aqui.
A gente está falando dentro de uma realidade. Ele não veio para ser titular. É isso que eu falo. Não adianta a gente dizer assim, veio para ser titular, não veio para ser titular. Tem que ganhar vaga. E essa vaga ele ganhou jogando. Hoje ele é um jogador importantíssimo na movimentação ofensiva, na movimentação defensiva do Cruzeiro. Como ocupa o espaço, o campo de jogo todo. Para mim, é o jogador mais importante nesse contexto tático que o Marcelo coloca para o Cruzeiro. O professor Astromar, posso chamar de professor Astromar? Rapaz, cheio de coisa, mapa, numerologia, sei lá, mas o que? Você não é fã vidente e tudo, mas é o seguinte, o Ricardo Goulart foi muito interessante. Eu tô te defendendo, viu, mulher? Então, fica comigo, anda comigo. Fica comigo. Agora, quero dizer o seguinte, o Ricardo Goulart, ele pegou a bola na defesa, caminhou, eu vou poder falar, progrediu, chegou no ataque e fez o gol. Essa é a vontade do jogador hoje, que é o cara moderno. Ele desarma na defesa, tirou a bola, foi lá, apareceu na frente, deu a opção. E isso tem sido o Cruzeiro agora. Eu sou o cara moderno, Brasil? Não, você é fashion. Assim você tá emo. Você é o professor Astromar emo. O Emomar. Você vê que pelo menos a gola aqui tá lembrando o professor Astromar, né? Tá lembrando bem. Agora, não, mas é verdade, rapaz. E vocês brigam muito comigo por essas coisas que eu digo aqui, mas quem me apoia, porque sabe que eu falo também coisa interessante, não faço só bobagem. Tá ali, o Cadu Doné. Quando eu falava de Ricardo Goulart, ele me apoiou. Quando eu falava de Everton Ribeiro e Diego Souza, ele me apoiou. Fica dando apoio pra ele agora. Quando eu disse aqui que o Cruzeiro não perderia um jogo, excetuando o clássico no retorno, ele me apoiou. Isso mesmo. E aí agora eu vou apoiar no esquema da gola aí, Cadu. Você virou e falou, não tem adversário, não tem, vai passar por cima de todos. Agora vem com essa para fazer média. Não, porque o Atlético e tal dá pressão. O Atlético clássico é clássico, eu sou dessa filosofia. Aí agora tá mudando o discurso. Quem assiste o programa, sabe muito bem que o senhor não tem razão. O senhor tá querendo botar palavras na minha boca. Cadu, eu e você, na gola, no esquema. Fala mais, Cadu. Não, o entrosamento desse time impressiona, porque você tá falando, eu disse isso, eu disse aquilo. Boa parte da imprensa, e não digo você, considerava que esse time era para 2014 e era até natural pensar isso. Eu sabia que era para esse ano. Era natural pensar isso, porque chegou muita gente. O Cruzeiro dormiu com o Rudinei, Anselmo Ramon, e acordou com o Diego Souza, Dagoberto. Pois é. Como é que chama aquele zagueiro lá? O Nilei. O time mudou da água pro vinho. Nilei que o Júnior Brasil, quando o Nilei foi contratado, o Brasil pediu na seleção. Que era ele e Caveirão. Caveirão? É desse jeito. Sim, Nilei não senhor. Nirley não, aqui. Sabe o que eu vou fazer? Nirley, Caveirão e Bruno Rodrigues. Sabe o que eu vou ter que fazer daqui para poder falar no programa? Para ficar igual vocês dois? Porque assim, eu tenho que ficar com a golinha assim, para ficar igual a você, para ficar igual o Cadu. Eu vou ficar assim também. Aqui, deixa eu só te pedir um favor. Lincoln, aqui, tira todo respeito agora, essa imagem do Cruzeiro aqui para mostrar uma coisa que eu sei que há uma grande expectativa para o telespectador do Donos da Bola. Dimara. Música pra Dimara. Levanta, Dimara, por favor. Mostra essa calça aqui, Dancing Days. A La Sônia Braga. O som de Marvin Gaye. Let's go, Iron. Aí, Dimara, dá uma voltinha. Aí, ó. Dancing Days. Revival. Aí. É desse jeito, rapaz. Que isso, hein? Eu não tenho gola, mas eu tenho a calça, certo? Muito bem. Todo mundo no tempo da brilhantina de agora. Greasy. Olha aqui, agora falando sério. Você disse isso sim. Tá com cara de vampiro, viu? Deixa eu terminar o meu... Agora é o seguinte, termina seu raciocínio, Cadu. Não, que o Marcelo tá 30 segundos, Cadu. Impressionante de conseguir dar um entrosamento para o time rapidamente, sendo que mudou tudo. Só jogadores novos e ele conseguiu dar uma cara coletiva a esse time rapidamente, Júnior Brasil. 10 segundos! Poder de síntese do cara, é um negócio espetacular. Agora é o seguinte, bom, o Náutico, a gente volta a falar daqui a pouco, mas é impossível não projetar esse Cruzeiro para quarta-feira. O Juveci tá aqui, já tá me brigando comigo. Pô, vocês estão atropelando. Calma, Juveci. É só para questão de projetar, que malandro é o Rogério Ceni, né? Tomou um terceiro cartão para não tomar uma sapecada aqui quarta-feira. E olha, como tá mal, viu? O nosso produtor Rodrigo Genta, o Amonga, ele disse o seguinte, em 2003, batendo um papo informal com o Leandro, e ele até postou isso no Facebook dele, o Leandro, lateral esquerdo daquele extraordinário time, disse o seguinte, bom, a gente entra em campo, na verdade, não preocupado se a gente vai ganhar ou perder, a gente quer saber de quanto a gente vai ganhar. O Cruzeiro já atingiu
esse nível esse ano, o Brasil. Eu não tô, pelo amor de Deus, sem essa de falar que nós estamos comparando, querendo fazer comparação e menosprezando o adversário, desprezando o clássico de domingo, não. Nós estamos falando contra o Cruzeiro, contra o São Paulo na quarta-feira. O Cruzeiro já é pra gente pensar, poxa, fato. De quanto o Cruzeiro vai ganhar na quarta, ou isso aí é meio um lance meio arrogante? Eu acho o seguinte, cara, às vezes é muito difícil porque vários fatores podem determinar o resultado de uma partida. Até uma expulsão indevida, ou mesmo uma expulsão devida, isso muda todo o esquema. Um jogador que sai machucado, um cara que não está numa noite inspirada, o outro time está com mais vontade. Mas o Cruzeiro, isso é inegável, ele está sendo superior às demais equipes. Isso é algo que não dá para a gente virar e querer tampar o sol com a peneira. O exemplo é, o Cruzeiro às vezes faz um mau tempo ou não consegue se reencontrar, mas na hora que ele fala, vamos voltar a jogar o nosso futebol, aquilo que está dando... Ninguém segura. O toque de bola hoje do Cruzeiro é um toque de bola de muita velocidade, muita inteligência, muita movimentação, a flutuação que você tanto gosta. Flutuando, então tudo né? Isso acaba sendo envolvente, é inegável. Agora, pode ser parado? Uma hora vai acontecer, normal. Mas hoje, sem dúvida, é o melhor futebol do Brasil. Veja você, no início do campeonato, o Cruzeiro tem um elenco tão extraordinário que no início do campeonato o Luan, que veio do Palmeiras, era titular nesse time. E hoje ninguém lembra do Luan. Não é que a gente está desprezando... No próprio São Paulo, ele fez 3 gols. Ele até se machucou, exatamente. Até se machucou, até teve o lance da contusão e tal, uma contusão séria e tal. Mas nem se fala, né? E é um atacante que tem lá seu valor. Até banco, pô. Né? Exatamente. O Júlio Batista é banco desse time. O Tinga seria titular no Internacional. Né? E é reserva no Cruzeiro hoje. Entrou bem ontem. Então a gente fala de um time que realmente rendeu muito mais rápido do que se esperava, né? Claro. Para 2013, para 2014, esse time foi montado. Palavras do próprio presidente, do próprio diretor de futebol, e esse time está voando no segundo semestre. Pois não, Cadu. O senhor está falando alguma coisa aí? Não, eu falei com o Júnior aqui rapidinho. Tá. Mas eu posso repetir? Não existe a audiência rotativa na televisão? Não, eu disse o seguinte, que eu acabei de mencionar que alguns jornalistas consideravam esse time para 2014. Você falou, eu não. Aí agora você acabou de dizer. Não, o senhor entendeu mal. Eu vou explicar de novo. Tem uma lousa aí para eu desenhar para o Cadu aqui, pessoal? Dá uma canetinha aí. O que eu disse é o seguinte, muita gente imaginava que esse time fosse jogar no ano que vem, não é? E o próprio presidente, o próprio diretor disseram isso. E o time rendeu esse ano. Deu liga, deu encaixe. Mas o Alessandro, no dia que ele esteve aqui agora, da última vez, ele falou, olha, esse imediatismo da Copa do Brasil e da própria decisão do que foi o Campeonato Mineiro, a gente sabia que esse time ia sofrer um pouquinho, porque esse time é um time para longas competições. Ele teria que acontecer uma adaptação para o Cruzeiro para essa longa competição e os pontos corridos possibilitou isso, que o Cruzeiro fosse ao longo da competição testando seus jogadores, aceitando e chegando. A eliminação da Copa do Brasil acabou que deu a tranquilidade para o Cruzeiro render. E quando eu brinco e falo, né, o Diego Souza... Tranquilidade para render ou obrigação de dar uma resposta no Brasileiro? Não, eu acho que a tranquilidade você não divide, você foca mais, você está tranquilo. O Cruzeiro tem 4 Copas do Brasil, não é o foco realmente era o Brasileiro. E a formação trazia imediatismo, o Cruzeiro eu discordo de você. Claro que ele podia estar nas duas competições. Daqui a pouco ele vai falar, corta o Brasil. Daqui a pouco ele fala, corta o Brasil. Daqui a pouco ele vai falar, corta o Brasil. Eu discordo de você. Obrigou o Cruzeiro a se virar no Brasileiro e ele se virou. Aposentados, corta o Brasil. O recado agora, de certa forma, é para você também, Júnior Brasil. Aposentados e aposentadas no meu Brasil. Prestem bem atenção. É uma notícia importante. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após sua aposentadoria continuou trabalhando, Júnior Brasil, ou trabalhou por um período contribuindo para a Previdência Social novamente, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo. Você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma nova e mais valiosa. Isso é a desaposentação legal. Muita atenção. Se você é aposentado do INSS e voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode desaposentar. A desaposentação é notícia em todos os meios de comunicação, viu, Paulo Baier? Essa é a oportunidade de você, aposentado do INSS, Rogério Ceni, aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159, Elano. Como um direito legal, então, meus amigos aposentados e aposentadas, um alerta. Corra para ter o seu direito garantido e o seu ganho ainda maior, como já fizeram milhares de aposentados. Mas atenção, aviso importante, hein? O Brasil nada, não é nada de Brasil não. O prazo está acabando, eu ia falar que o Brasil está acabando. Preste muita atenção aí, Dimara Oliveira. Se você aposentou, Dimara, pelo INSS e voltou a trabalhar contribuindo para o INSS,
Tem esse detalhe aí. Ligue nesse número que aparece na sua tela, tá aqui, ó. É um direito legal, não perca tempo, ligue agora, requeira sua desaposentação hoje, não perca tempo, receba um dinheiro que é seu, é somente seu. Ligue agora no 2512-0900, repito, 2512-0900, porque lá você vai agendar uma consulta e se informar de seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista, não perca mais dinheiro, você pode aumentar a sua aposentadoria para R$ 4.159. Peça sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora 2512-0900, plantão de atendimento. Ligue agora 2512-0900. Liga o telefone, o microfone do Brasil para mim. Ligou? Beleza. Vou poder concluir. O Diego Souza, quando eu brinco e falo que foi a melhor contratação da história do Cruzeiro, porque veio de graça. Não é a melhor, mas olha, foi um negócio da China. O cara veio de graça, saiu vendido por uma grana boa, veio o William, que se encaixou no time, demorou um pouquinho, mas olha, o William hoje é um jogador vital ao Cruzeiro. Venda, a movimentação... Então, né, não, a vinda, porque se ele não veio, não tinha venda, não tinha negociação. Venda, né? Então a grande vinda do Diego Souza propiciou isso, porque o William é um jogador importantíssimo, deu dinamismo, é um menino de uma entrega, está em todos os lugares, e você com essa cara de professor... Emomar, que é a mistura de emo com Astromar, e meio Wesley Snipes branquinho, tá? Meio vampirão, caçador de vampiros. Você não põe medo, você tá hoje irmão da Monga. Presta atenção. Tá? Primeiro que irmão da Monga. Primeiro que não existe vampiro gordo. Eu seria o único no mundo. Segundo, eu quero que vocês respondam rápido, Cadu. 10 segundos para você. Qual o principal jogador do Cruzeiro na temporada? Everton Ribeiro. Para você, Júnior Brasil. É difícil, viu? O Carlinho Taxista falou que o código é esse aqui, né? Difícil. O Newton também, não? Difícil, Pode olha. ser ele o Newton, não? Não, é um só. Então você já falou Everton Ribeiro. Você, Brasil. Não, é difícil. Tempo, amarelou. Amarelei, o conjunto. Ricardo Goulart. Eu vou ficar com o conjunto. Dizendo aqui que é o Newton é meio que... Todo mundo aí em cima acha que é o Newton? Beleza. Para mim é um conjunto. O Cadu acha que o Newton é o segundo. O Cris está dizendo aqui que é o Dedé. Não é? Então veja você. Para mim, o principal é o Ricardo Goulart. Eu acho que é o conjunto do Cruzeiro. Eu acho pela movimentação. Embora o Everton Ribeiro seja um jogador... o William também, Deixa eu dar uma notícia que é bacana. Por gentileza, Dimara. Foca na Dimara aí pra nós, Eu tive a chance de conversar Cadê a música da Dimara? Com o Alexandre Toca Mata. a música de a música da Dimara. A música da Dimara. Aí. Boa, vai, Dimara. Como é que é, Dimara? Vestidinho no ombro, assim, ó. É sério que eu vou falar? Corta o Brasil aí, por favor. Corta ele. Eu tive a chance de conversar com o Alexandre Matos, ele ainda não confirmou, mas as negociações para a renovação do Marcelo Oliveira já estão acontecendo. Essa conversa não poderia ser diferente. Claro. Acho que isso dá uma tranquilidade para o torcedor. É importante esse trabalho de bastidores também, o que está tentando se fazer com o William na compra dele, a manutenção do Marcelo. E vou dizer mais uma coisa aqui também, que me foi dito o seguinte: dificilmente alguém desse grupo vai sair para a disputa da Libertadores. Isso é uma excelente notícia, a manutenção do grupo. Eu sei que estão se falando um monte de nomes por aí. O Cruzeiro não vai trazer ninguém para poder destruir o que está sendo feito nesse grupo. Eu acho que esse grupo tem que ser privilegiado, prestigiado, e essa é a ideia da diretoria. Deixa eu dar mais uma rodada aqui, Juvenci, só para uma coisa aí, uma dúvida particular. Rapidamente também, Cadu, você acha que é mais interessante para o Cruzeiro e Atlético, mas vamos falar do Cruzeiro, já que a pauta é o Cruzeiro, no ano que vem, disputar o Campeonato Mineiro ou fazer como Atlético Paranaense, medir forças em amistosos com os grandes aí pelo país? Eu acho que tem que disputar o Campeonato Mineiro poupando em muitos momentos. É nem uma coisa nem outra. Nem disputar sempre com o titular e nem abrir mão totalmente igual fez o Atlético Paranaense. Júnior Brasil. Ele falou bem, é isso, você não pode abrir mão, porque querendo ou não, é um título que ainda está em vigência, é um título ainda em disputa, tem que mudar esse formato, tem que voltar aos antigos Sul-Minas, Rio São Paulo, não me canso de falar isso, esse é o melhor caminho. Dimara Oliveira. Não é só isso não, tem money, dinheiro, o Cruzeiro precisa, a manutenção de um time caro como esse, e existe uma diferença muito grande no que se recebe no Campeonato Mineiro, no que se recebe nos outros campeonatos estaduais. A renegociação do Campeonato Mineiro foi muito boa, os times recebem muito bem, melhor do que algumas outras competições, como a Copa do Brasil. Então, além disso tudo, tem a verbinha, e isso é importantíssimo. Mas você gosta do estadual, Dimara, nesse formato atual? Eu acho que tem que haver regionalização, eu acho que tem que ser sul de Minas, tem mas que ser o nosso é o melhor do Brasil, mas não o que tem se tem dúvida. nesse momento é o que se apresenta de melhor. E financeiramente também compensa para os clubes, por isso que tem que disputar. Eu acho que os clubes, como eles vendem a mão de obra, eu acho que eles teriam que cobrar mais caro.
A gente fala em altas cifras, mas a gente fala em altas cifras colocadas nos times de futebol do Brasil, mas ainda longe do que eles mereceriam, porque a mão de obra é deles e eles deveriam pedir mais caro. Eu acho que o principal fator nisso aí é a disparidade entre alguns times no valor da verba do todo do futebol. Não com relação aos estaduais, ao brasileiro e tal. Acho que o principal é isso. Acho até que se paga bem. Acho mais injusto o que eu tenho medo é a discrepância que pode se tornar a distância entre Flamengo e Corinthians com relação aos outros clubes. Isso pode ser decretar o fim do campeonato brasileiro, do sucesso do brasileiro, de tudo. E aí, mais uma vez, vou discordar do amigo, porque o que é demonstrado, principalmente no Flamengo, é a incapacidade na gestão. 100 milhões a mais para Corinthians e Flamengo, não muda, amigo. Brasil. 100 milhões a mais, não muda. O Ronaldinho passou pelo Flamengo, não foi nem notado. Isso é outra coisa. Agora, 100 milhões... Péssima gestão. Vamos falar agora aqui do objetivo do Galo, hein? O objetivo do Galo era vencer para tentar se aproximar do líder. Já o Corinthians, visivelmente, veio buscar um pontinho, né? Melhor para a equipe paulista. Os caras se abraçaram depois do jogo e tal. Pô, pelo menos um pontinho, né? Nós tomamos aqui. E queriam segurar o ímpeto do Galo, até conseguiram. Então, acabaram levando um pontinho para a capital financeira do país. Acompanha aí. Duelo de alvinegros, de gigantes alvinegros. São as situações naturais de duas grandes equipes, dois campeões da Libertadores. Um baiano no apito. E o que será que isso representa? Tranquilidade? Você já viu o baiano intranquilo? É difícil, né, Lúcio? É difícil. Calmo, tranquilo, porém exigente. Comecinho de jogo, olha só. Isso aí, o primeiro cartão amarelo. Alessandro, que hoje está completando 245 jogos, e o Tite reclama, o Silvinho, assistente dele também, cedo para cartão, hein? 2,44. E aí começaram as cobranças. Nesse não é para dar cartão amarelo para o zagueiro Leonardo Silva. E no lance do Ralf no Josué? Só não completou o chapéu porque meteu a mão. O jogador do Galo, Josué. E o do Josué no Edenilson? Faz uma falta incrível, dura, e não toma o cartão. O Alessandro tomou. No jogo, equilíbrio, rigoroso equilíbrio. Bola na trave aqui. Oh, bola perigosa no gol do Corinthians, bateu na trave, o toque feito pelo Romarinho. Bola na trave lá também. O Diego Tardelli vai bater, bateu pro gol. Gol impedido teve, olha aí. Diego Tardelli botou na área, tá impedido, não vale. Etapa final. Ibson apareceu uma vez com chance de marcar. Agora, Ibson bateu pro gol, isso. Giovani. Nessa foi por pouco, a rede balançou, mas não valeu. O Bandeirinha invalidou o gol. O Bandeirinha deu posição irregular do central Leonardo Silva. Esse outro foi o lance da partida. Tardelli sozinho, grande, espetacular defesa. Cássio. Não era dia de gols. O objetivo do Atlético Mineiro era conquistar a terceira vitória consecutiva como mandante. O Corinthians, como visitante, queria vencer uma depois de 2 meses. Nenhum dos dois conseguiu. Merecíamos até uma melhor sorte em cima do que a gente se propôs, da bola na trave, dos 2 gols impedidos, da chance do Tardelli, enfim. Eles também tiveram 2 chances, então não tem problema, jogamos com uma grande equipe, empatamos. É assim mesmo que funciona. Quarta-feira, se Deus quiser, e domingo que vem a gente ganha. Os 2 goleiros estiveram felizes naqueles momentos que teve de efetividade, mas um grande jogo, um jogo leal, um jogo forte, um jogo competitivo. Isso tudo é que é realçado. Estou falando para dizer assim, foi equilibrado e foi justo. A gente vai dar sequência no nosso trabalho aí, porque a gente tem a ponte no meio de semana e o clássico no final de semana. E agora é pensar no próximo jogo também, que é um clássico, que é um jogo contra o Atlético, que é um jogo confronto direto para quem briga pela Libertadores. E lá sim, lá a gente não pode empatar não, a gente tem que ganhar. É feio pra boa esse caso. Olha aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês estão gostando da gola aqui? Olha lá, Elvis Presley. Olha aqui. O Brasil, ainda sobre a questão, né, dessa divisão de renda e tal, cada um luta com a arma que tem, não é? O Atlético hoje é um clube cascudo para ser batido no Independência, e não sou eu que estou dizendo, todos os treinadores, todos os times que vão jogar no Independência hoje falam isso. Não quer dizer que o Atlético não vai perder no Independência, como já perdeu para o Atlético Paranaense, isso é outra história. Eu estou dizendo que cada um luta com as armas que tem, não é? O Náutico, quando jogava nos aflitos, não era uma loucura. Nossa, jogo contra o Náutico lá, o pessoal já começava a rezar uma semana antes. Então cada um... E hoje não é mais. O Atlético é um adversário cascudaço no Horto, diante de qualquer adversário. Mas ninguém isso é disse fato. O contrário. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cada um luta com as armas que tem. Então muita gente às vezes questiona o Atlético e essa manutenção dos jogos no Horto,
né? Mas é uma coisa que faz a diferença. Mas, um outro detalhe, faz a diferença porque o Atlético tem um bom time. Não adianta você montar time ruim, gastar mal o dinheiro que você tem, e aí no Horto, no Mineirão, lá no Alçapão do Bonfim, vai perder. Então o Atlético tem um bom time, é muito bem treinado pelo Cuca, e tem o Horto, que traz benefícios sim. E agora vamos falar do Galo, Brasil. Deixa eu discordar mais um pouco de você agora sobre o Atlético. Essa diferença de grana que eu falo, porque o cara tendo grana a mais, ele pode roubar, pode aprontar, fazer uma má gestão e ainda comprar quilos de arma. Agora falando do Atlético, o Atlético, ele de arma, ele tá falando de arma, de poderio bélico, de tudo. Você faz o que quiser para ter 1000 recursos para ganhar. O Galo, 0-0 falando do Atlético, o Atlético buscou mais a vitória, poderia sim ter vencido, foi um time que quis a vitória e o Corinthians vem nitidamente para se defender e sair daqui com empate. E é impressionante como a defesa do Corinthians é compacta, joga sério, não tem brincadeira, você não vê uma firula de um zagueiro do Corinthians. Isso é uma coisa impressionante, diferente dos demais, porque você pega todos os times, tem um cara que quer fazer... Ali não, os caras espanam, jogam sério, o Ralf jogando barbaridade e o Corinthians uma marcação forte, não dá espaço, saindo na boa, só no contragolpe. O Atlético poderia ter vencido. Errou porque o Atlético teve domínio, mas não criou na mesma proporção as oportunidades. E nas poucas que teve, bola na trave e o Castro no final, aquela bola do Tardelli. Tardelli, por sinal, que jogou demais. Muito. Mais um jogo, jogando muito bem e chamando a atenção no Tite. Na coletiva, o Tite destacou. O Tardelli joga muito e não é só com a bola, não. Sem a bola também. E ontem ele mostrou isso mais uma vez. Tardelli tá jogando fino da bola. Tá jogando fino da bola. E fazendo as duas funções, né? Porque ele começa fazendo a função que é a do Ronaldinho, depois ele tem a chance com a entrada do Neto Berola e tal, de ir um pouco mais para frente. O Atlético ganha muito quando o Tardelli está na frente. Eu acho que existe uma preparação, até no caso do Guilherme, para ocupar por enquanto, até resolver a situação do Ronaldinho. Agora a gente tem que falar do Lucas Cândido também, né? Qualquer treinador, gente, e o Tite é extremamente esperto, qualquer treinador colocaria o time dele em cima de um jogador que está improvisado e que é júnior. O Lucas Cândido, na primeira descida do Guerreiro, ele chegou junto no Guerreiro, o Guerreiro não apareceu lá nunca mais. Tanto que as investidas do Corinthians foram todas em cima da outra ala. Por quê? Porque o Lucas Cândido estava muito bem, mostrou personalidade, fez aquilo que ele tinha que fazer, fez o arroz com feijão. A gente tem que falar isso, porque esses meninos estão entrando no Atlético que é muito bom, que é a hora deles entrarem, mas eles também têm que mostrar a personalidade e a história deles. E parabéns ao Cuca, porque ele está tentando com os meninos também. A própria entrada do Daniel, e isso para a próxima temporada tem muito significado, porque se você tiver esses meninos bem, o Atlético pode pegar o dinheiro que ele tem para investir e investir mais em figurões, gente que venha de ponta, porque ele não vai precisar de gente para compor o grupo. E esses meninos estão fazendo muito bem o trabalho. Então a gente tem que falar sobre isso e falar que o Cuca pensa não só no hoje, mas está pensando para frente também. No Mundial, na temporada seguinte, ele está fazendo um Atlético que pode se virar sozinho, utilizando até a base. E ontem o melhor dos últimos 10 públicos, com quase 17 mil, Cadu. Agora, me diz uma coisa, sobre essa questão especificamente dos jogadores de base que estão sendo usados. Na hora certa, no momento certo, Lucas Cândido, uma avaliação sua sobre especificamente o Lucas Cândido ontem, Cadu? Olha, dá pinta de ser um bom jogador, gostei da atuação dele, acho que cedo para decretar alguma coisa, mas concordo com o Edmar que o Cuca está certo de dar oportunidade nesse momento e dessa maneira, dando apoio ao jogador. Agora, só sobre o jogo de maneira geral, Everton, é impressionante a habilidade que o Corinthians tem de tornar o jogo chato. O Corinthians faz várias partidas muito ruins, ele consegue amarrar o jogo, tem uma criação perto do zero, não tem qualidade para construir as jogadas, mas marca muito bem. Então você vê, Corinthians e Grêmio na Copa do Brasil foi chatíssimo. Ontem eu achei o jogo também, claro, foi melhor, porque o Galo criou mais do que o Grêmio, mas também não foi um grande jogo. Primeiro tempo muito bom, no segundo caiu um pouco. A arbitragem também, péssimo, que coisa burocrática que ajudou o Corinthians. Não dá cartão pro Guerreiro ali, Guerreiro já tinha parado, foi lá pelo o Alessandro também. O Alessandro também deveria ter sido expulso. Do Alexandro, até eu entendo o seguinte... Não, do Alessandro, do Corinthians. Do Alessandro, que ele fez uma falta, tomou um amarelo. Depois ele fez uma falta no Luan sem bola, era outro amarelo, expulsão. Mas eles não expulsam os caras do Corinthians. Isso é barrismo, isso é bobagem. Não expulsa. Senão teria expulsado o Guerreiro e o próprio Alessandro. 2 detalhes. O Galo somou 4 pontos em 6 possíveis contra o Corinthians, jogando um jogo com time juvenil e outro com expressinho.
Ponto. E outra coisa, o Tite ontem, de certa forma, até contribuiu para esse empate e, de repente, facilitando um pouco a vida do Galo, que jogou bem ontem o Atlético. Se o Rodriguinho estivesse em campo desde o primeiro minuto de jogo, você teria levado mais perigo ao Atlético do que o Douglas. Foi não muito joga burocrático, mais. Douglas. Não joga mais. Romarinho é fraco. O Romarinho é fraco. Romarinho ele não é habilidoso, ele não é técnico, ele não é nada. Ele é Romarinho que fez um gol contra o Boca. O Romarinho está mal. O Romarinho está mal. Concordo com você que o Tite está errando em deixar o Romarinho sempre. Agora o Rodriguinho até dá para entender, porque chegou agora e tal. Não. Mas se ele estava à disposição, relacionado. Mas eu até entendo. Você vai colocar o cara e você ia jogar uma responsabilidade muito grande para ele. Mas o Douglas também foi muito burocrático. Sabe qual a semelhança entre o Cruzeiro, a Kate e a Brasil? Ambos são um sonho, né, Keitinha? Olha aí, que beleza. E pelo menos o sonho do carro novo, a Brasil pode te ajudar a realizar. Você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro novo ou seminovo por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Compre agora mesmo, Tardelli, seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 3003-4443. 3003-4443. Alô, Luan Doidão, ela pode ser sua. A chave, Luan, calma. E agende uma visita aí. Se você tem um carro e esse carro é usado, pode usá-lo como lance. E olha só que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela, encurtar o prazo de pagamento. Pelo 3003-4443, você agenda uma visita. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai? 3003-4443. Agende uma visita, porque nós temos a solução. Nós vamos realizar o seu sonho, né, Keitinha? Vamos realizar. Entraremos, eu e Keitinha, entraremos no seu sonho. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares, lá onde Júnior Brasil formou-se em jornalismo. É você ligando agora o 3003-4443. Seu Chevrolet novo por menos de R$10 por dia, só na Brasil. Olha a promoção aí. Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje, Mário Marra, e receber a camisa do seu time do coração, vão torcer no estádio. Olha aqui, ó, só para os 10 primeiros, hein? Tem a do América, que não é do Rodriguinho mais, mas é de quem? Do Nicão. Se eu não estivesse aqui de frente para vocês, ao lado da Keitinha, eu estaria ligando agora de casa. Claro, ligue e agende uma visita pelo 3003-4443. 3003-4443 é o placar do jogo do Cruzeiro contra o São Paulo na próxima quarta-feira. O Rogério Ceni não é esperto, né? Não é bobo nem nada, né? Já saiu, faz desfilando, Keitinha. Gostei, hein? O negócio está começando a ficar bom. O Datena hoje está calado, hein, Lincoln? Não quer falar, está meio sumidão. Nosso companheiro Datena está em cima hoje assistindo a gente. Um abraço para ele. Rápido intervalo. Tô no clima. Eu também tô, Datenão. Pô, também tô. Ô, se tô. Olha aqui, um rápido intervalo então. E na volta você verá a felicidade do zagueiro Dedé e do goleiro Vitor por estarem de volta à seleção brasileira. Confere aí. Tem uma vaga no setor defensivo.